de exaltar o nosso Senhor, que para nós é um grande privilégio, da graça de Deus. Vamos então nos colocar de pé neste momento, meus irmãos, para darmos início. Amada Igreja do Senhor Jesus Cristo, onde está o nosso socorro? Criador dos céus e da terra. Vamos iniciar cantando o Salmo de número 133. O Salmo que fala justamente sobre como Deus se agrada da comunhão do seu povo. Cantemos então. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como óleo precioso que corre sobre a cabeça, que desce para a barba de Arão, que desce para a gola das suas vestes. Oh, como é bom e agradável viver unidos os irmãos. É como o orvalho do irmão que desce sobre os montes, sobre os montes de Sião, ali ordena o Senhor e manda a sua bênção e a vida para sempre. Em Hebreus 13, verso 15, nós lemos bem assim: por meio de Jesus, portanto, ofereçamos continuamente a Deus um sacrifício de louvor que é fruto de lábios que confessam o seu nome. Assim, amados irmãos, somos chamados para oferecermos sacrifício de louvor ao nosso Deus por meio de Jesus Cristo. Portanto, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Amém? Podem assentar, meus irmãos. Vamos neste momento então orar ao nosso Senhor. Ó Senhor, nosso Pai amado e misericordioso, mais uma vez podemos, ó Deus, erguer nosso coração a Ti, em nome de Jesus Cristo, para podermos Te louvar, Senhor, por Tua bondade e por Teu cuidado em nossas vidas. Pois o Senhor nos guardou mais um dia, nos permitiu acordar, desfrutar da Tua palavra e da comunhão dos santos pela manhã, e agora, mais uma vez, estamos reunidos em Teu nome para Te exaltar e realmente confessarmos que o Senhor é o nosso Deus, o Todo-Poderoso. E isso para nós, Senhor, é uma bênção, é a Tua graça demonstrada, são as Tuas misericórdias renovadas a cada manhã. E por isso Te louvamos, por Teu cuidado, por Tua proteção, por como o Senhor nos guia nos Teus caminhos, nos ensinando sempre pelo Santo Evangelho o caminho bom, as veredas antigas. Por isso, ó Deus, Te louvamos. Obrigado, Senhor, por Tua fidelidade. Obrigado por guardar a Tua igreja em tantas gerações. Séculos passaram, o mundo perseguiu o Teu povo, mas estamos aqui ainda de pé. E não somente em nossa comunidade, mas a Tua igreja está espalhada por todo o mundo. É a Igreja Universal de Cristo. E este, na verdade, é um privilégio santo e uma grande bênção que o Senhor nos revela e nos mostra exatamente que o Senhor cuida do Teu povo, que somos guardados na Tua palavra, no poder do Espírito Santo, para Te exaltar. É por isso, ó Deus, que Te louvamos e suplicamos a Ti que, mais uma vez, no culto solene, o Senhor venha nos ensinar os Teus caminhos e venha trabalhar em nosso coração para que venhamos temer ao Senhor e com reverência
te adorar em espírito e em verdade. Muito obrigado por cada irmão aqui presente, ó Deus. Abençoa o teu povo, pois precisamos de ti. É em nome de Cristo que nós oramos. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Que maravilha é para nós podermos louvar ao Senhor e reconhecer sua bondade. Hoje teremos um pouquinho de trabalho, os irmãos já perceberam, né? Por causa do carnaval, vai ficar de vez em quando passando aí a bagunça. Então, quando isso acontecer, vamos encarar como momentos comerciais. Temos que parar, para continuarmos falando de maneira compreensível aos irmãos. Nós vamos adorar a Deus ainda, irmãos, cantando mais um salmo. O salmo de número 46. Refúgio e fortaleza é Deus presente em socorrer. Cantemos então, irmãos, ao Senhor. Refúgio e fortaleza é Deus presente em socorrer. Nas horas de tribulação, não temos que temer. Ainda que a terra toda venha transtornar, ou que os montes se abalem no seio do mar, ainda que as águas venham a tumultuar, também os montes estremeçam com fúria total. Um rio, a cidade do Senhor vem alegrar, o santuário das moradas do mais alto ser. E no seu meio Deus está, jamais se abalará. Ajuda, pois Deus lhe trará desde o amanhecer. Os reinos podem se abalar, nações também bramar. A sua voz Deus levantou e a terra dissolveu. O Senhor dos exércitos está conosco aqui. Refúgio nosso Ele é, o Deus de Israel. Ó, vinde, contemplai as obras do Senhor Javé, que assolações efetuou na terra o nosso Deus. Põe tempo a guerra até os confins do mundo, nosso Deus. O arco ele quebra, a lança despedaçará. Os carros todos Deus fará no fogo incendiar. Põe termo à guerra até os confins do mundo, nosso Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou o vosso Deus. Sou exaltado entre as nações, na terra grande eu sou. O Senhor dos exércitos está
aqui, refúgio nosso Ele é, o Deus de Israel. Graças a Deus, irmãos. Este é um salmo maravilhoso que nos mostra como o nosso Deus, não é? É o nosso refúgio, é o nosso rochedo seguro, onde estamos realmente guardados. É um salmo que dá segurança ao povo de Deus. Podemos cantar esses salmos sendo renovados no entendimento de que Deus guarda o seu povo, não é? E assim devemos cantar sempre alegres no Senhor. Meus irmãos, vamos fazer uma leitura da palavra de Deus neste momento. Eu queria convidá-los a abrirem suas Bíblias em Romanos. Nós vamos ler todo o capítulo 10 de Romanos. O texto da pregação é 1 Coríntios, tá bom? Capítulo 1, verso 18 a 25. Mas a leitura que nós faremos aqui, em paralelo também, é Romanos, capítulo 10. Também só para avisar os irmãos, nós não estamos usando o Data Show aqui porque, como não tem internet, faltou drive. Quando eu coloquei, aí não reconheceu as várias opções, não deu, viu? Romanos capítulo 10. Diz assim a palavra do Senhor, todo o capítulo. Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração a Deus por Israel é a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tem zelo por Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Ora, Moisés descreve a justiça que é pela lei, dizendo: o homem que fizer estas coisas viverá por elas. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu, isto é, a trazer do alto a Cristo? Ou quem descerá ao abismo, isto é, a tornar a trazer dentre os mortos a Cristo? Mas que diz? A palavra está junto de ti, na tua boca e no teu coração. Esta é a palavra da fé que pregamos, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo, visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz: todo aquele que nele crê não será confundido, porquanto não há diferença entre judeu e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam o evangelho da paz, os que trazem alegres novas de boas coisas. Mas nem todos têm obedecido ao evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem creu na nossa pregação? De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. Mas digo, porventura não ouviram? Sim, por certo, pois por toda a terra saiu a voz deles, e as suas palavras até aos confins do mundo. Mas digo, porventura Israel não soube? Primeiramente diz Moisés: eu vos porei em ciúmes com aqueles que não são povo, com gente insensata vos provocarei a ira. E Isaías ousadamente diz: fui achado pelos que não me buscavam, fui manifestado aos que por mim não perguntavam. Mas para Israel diz: todo dia estendi as minhas mãos a um povo rebelde e contradizente. Este então é esse texto, não é? Que terá relação, é claro, com a pregação desta noite. Nós vamos orar, meus irmãos, mais uma vez e pedir a Deus que nos abençoe, não é? Que fale ao nosso coração. Oremos então. Ó Senhor, nosso Deus, quão maravilhoso é podermos louvar o Teu nome cantando salmos, Senhor. É uma grande alegria para nós cantar a Tua palavra acerca da comunhão, de como o Senhor tem prazer em ver o Teu povo reunido, como também cantar com alegria que o Senhor é o nosso refúgio, nossa fortaleza. E por isso, ó Deus, nós Te louvamos e Te agradecemos por Tua bondade.
Neste momento, ó Pai, nós iremos ouvir a pregação do Evangelho. E o Senhor sabe de nossas fraquezas. Sabe como nós precisamos ouvir a Tua santa palavra, palavra de vida, para nos fortalecer e nos ajudar na caminhada cristã. Por isso, mais uma vez, ser com o Teu povo, nos abençoando, nos fortalecendo, a despeito de nossas limitações, fala ao nosso coração, para que venhamos temer ao Senhor, para que venhamos ser fortalecidos na fé verdadeira e realmente honrarmos o Teu santo nome. É isso que nós pedimos, ó Pai, te agradecendo em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Vamos, meus irmãos, fazer ainda mais uma leitura, essa leitura um pouco mais curta agora. 1 aos Coríntios, capítulo 1, esse é o texto básico da pregação. 1 aos Coríntios, capítulo 1. E vamos ler do versículo 18 até o 25, apenas. 1 aos Coríntios, capítulo 1. Do versículo 18 até o 25. Amém? Diz assim a palavra do Senhor, 1 Coríntios, capítulo 1, versos 18 em diante. Diz bem assim: Porque a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é o poder de Deus. Porque está escrito: Destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria deste mundo? Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. Porque os judeus pedem sinal e os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, que é escândalo para os judeus e loucura para os gregos. Mas para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Este então é o texto de nossa pregação nesta noite. Amada congregação do Senhor e Salvador Jesus Cristo, qual a importância da pregação do Evangelho? Qual a importância disso? Por que é tão importante alguém abrir uma Bíblia, ler o seu texto e então explicar e aplicar o texto a essas pessoas? Por que isso é tão importante para nós? Em que lugar deve estar a pregação do Evangelho na vida da igreja, em nossas vidas particulares? Em primeiro lugar? Em segundo lugar, de repente? Talvez a pregação não seja algo que mereça tanto destaque? Eu estou fazendo essas perguntas para os irmãos porque nós sabemos que estamos vivendo em um tempo em que a pregação séria do Evangelho já não é mais tão levada a sério assim. Não é tão levada a sério assim. Muitas pessoas ouvem a pregação ou sabem que nas comunidades cristãs há pregação, mas não dão tanto valor para a pregação. E, na verdade, muitos que são pregadores hoje não estão preocupados em pregar a Escritura, a palavra de Deus. Há muitas maneiras que as pessoas têm hoje para transmitir suas mensagens e, infelizmente, muitas dessas maneiras nada tem a ver com aquilo que é a palavra de Deus. Temos que aprender, então, que essas perguntas são essenciais para nós. Na grande reforma protestante, meus irmãos, lá no século XVI, muita pregação aconteceu por toda a Europa. Nós conhecemos muito bem a história de Martinho Lutero. Esse ano, se o Senhor nos permitir, lá no dia 31 de outubro, ainda aprenderemos mais sobre a Reforma Protestante. Seremos edificados no conhecimento dos cristãos que vieram antes de nós e que pregaram, e até morreram pelo Evangelho. Mas naquele período do século XVI, muita pregação aconteceu em todo o continente europeu. A pregação se espalhou por aqueles lugares. Naquele momento da história, a pregação do Evangelho ela não ocupava um lugar central na igreja. A igreja que nós conhecíamos aqui no Ocidente, especialmente na Europa, era justamente a Igreja Católica Apostólica Romana. E a atitude da Igreja Católica Romana naquele período foi justamente de deixar de escanteio a pregação do Evangelho. Vejam, os pais da igreja, eles pregavam o Evangelho, com convicção.
mas isso foi se perdendo ao passar dos séculos, e a ênfase das comunidades daquele período eram muito mais, por exemplo, no misticismo, nas experiências pessoais, não é? Supostas experiências com o Senhor, nas tradições humanas. Ou seja, a pregação do Evangelho ficou de escanteio. Não ocupava mais um lugar central na igreja. E tudo porque a premissa, ou o princípio deles, era de que, na verdade, a palavra de Deus, ela é apenas mais uma fonte de autoridade. Não é a principal, não é a essencial, a autoritativa. Mas ela está, como falei pela manhã, equiparada, não é? Com a própria tradição. E por conta disso, é melhor deixar a Escritura guardadinha. Somente os clérigos vão ter acesso ao texto, não é? Não havia tradução da Bíblia para o povo, e todos estavam ali completamente distantes da palavra de Deus. Esse era o fato. Século XVI. Mas Deus, por sua misericórdia, não permitiu que aquela situação se prolongasse. Então, no século XVI, não só por meio de Martinho Lutero, João Calvino, Ulrico Zwinglio e tantos outros reformadores que nós já ouvimos falar em algum estudo, ele começou a fazer uma mudança na Europa. Muitas pessoas que ouviram a pregação daqueles homens não se contentaram em apenas ouvir. Eles foram impactados e eles começaram a espalhar também a mensagem. E a reforma protestante, então, o seu pensamento se espalhou por toda a Europa. Os irmãos terem uma ideia, um século depois, no século XVII, quando os reformados holandeses vieram para o Brasil, aqui na região do Nordeste mesmo, os católicos romanos ficaram preocupados. Eles disseram: é o quê? No Novo Mundo, no Brasil, já chegou aquela praga calvinista? Eles tinham medo, não é, do impacto da fé reformada naquele período, porque a ênfase reformada desde o início foi a palavra de Deus, a pregação do Evangelho. Não ficarmos enrolando e inventando coisinhas bonitinhas para agradar as pessoas, mas ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto. Pregação expositiva que dá glória somente a Deus. Então, na Reforma Protestante, meus irmãos, as Escrituras Sagradas foram postas no seu lugar de origem, que é o lugar central na igreja, onde Deus fala com o seu povo e ensina a verdade do Evangelho. Homens fiéis abriram suas Bíblias e pregaram com fidelidade a palavra de Deus. Agora, isso aconteceu há 500 anos atrás. Isso mudou o mundo praticamente. Mas agora, 500 anos depois, nós percebemos que há mais uma vez um tipo de afastamento das Escrituras e uma rejeição. Parece que, em nosso tempo, a Escritura Sagrada e a pregação fiel do Evangelho tornaram-se coisas irrelevantes. Então, tanto faz se houver pregação fiel ou não, tanto faz se os ministros que pregam o Evangelho são homens preparados e instruídos e estudam realmente a palavra de Deus e têm condições de explicá-la para o povo. Não, tanto faz. Você pode ser uma pessoa que não tem instrução teológica, não conhece de fato a Escritura, mas você abre a sua Bíblia, lê um versículo, diz qualquer coisa para as pessoas, pede para todo mundo dar glória, está tudo resolvido. Não há uma preocupação pela exposição da palavra de Deus. É justamente pensando nisso que iremos refletir naquilo que Paulo ensinou, não é, há 2000 anos atrás para a igreja de Coríntios. E como também vimos em Romanos, não é, no capítulo 10, há uma ênfase também na pregação, porque é por meio da pregação do Evangelho que a fé vem até nós. Por isso eu quero resumir o sermão no seguinte tema: Deus continua a salvar os pecadores pela loucura da pregação. Nada mudou, irmãos. Deus continua a salvar do mesmo jeito. Veremos então, em primeiro lugar, que a pregação da palavra de Deus é loucura, mas é loucura para os perdidos. Em segundo lugar, veremos também que a pregação da palavra de Deus para aqueles que são salvos é o próprio poder de Deus. E aprenderemos também que a pregação da palavra de Deus é o único meio ordenado por Deus para comunicar salvação aos pecadores. Então essa é a ênfase de nosso sermão. A pregação da palavra de Deus é loucura para os perdidos. O meio pelo qual Deus escolheu salvar os pecadores, como lemos em 1 Coríntios, foi justamente a comunicação das verdades divinas, o Santo Evangelho. E este método, por vezes, é visto como sendo simples demais e até tolo. Muitos poderiam pensar: não poderia Deus salvar a humanidade de várias outras maneiras? Não haveria, de repente, maneiras mais eficazes, mais impressionantes para salvar o homem?
Tem que ser pela pregação, pela exposição do que está em um livro, não é? Porque justamente a pregação. Um homem lendo, explicando e aplicando a mensagem que está nesse livro não parece ser uma coisa muito impressionante. Parece, na verdade, muitas vezes monótono, chato. Nossa, ouvir um homem falar 1 hora, pregando, explicando, ensinando, aplicando, desafiando o povo, isso me parece uma coisa muito chatinha. Há muitas pessoas que pensam assim hoje. Tenta imaginar a reação das pessoas quando os apóstolos começaram a pregar, a ensinar o Evangelho. A começar pelo próprio Senhor Jesus Cristo, não é, que pregou, como o próprio João Batista também, a mensagem do arrependimento. Arrependei-vos porque é chegado o reino dos céus. E em muitos momentos, não é, o Senhor comunicou a mensagem deste reino, ensinando a verdade. E podemos pensar então, o próprio Cristo pregou o Evangelho e ordenou que fosse pregado. A pergunta é, por que pregação? Por que Deus escolheu esse método de pregação para comunicar salvação às pessoas? Qual a razão disso? Meus irmãos, Deus criou o homem para ser inteligente. Deus nos deu dons, capacidades. Cada um de nós tem dons de Deus. Cada um de nós, cada membro do corpo de Cristo, não é? E na verdade, toda a humanidade recebeu de Deus, não é, habilidades maravilhosas que destacam o homem de todos os demais seres, todas as criaturas. Não é? O homem foi feito então para se comunicar de maneira inteligente. O homem não foi feito para se comunicar com os animais, por exemplo. Nós brincamos às vezes, né, que existe uma língua dos cachorros, né, o cachorrês. Mas isso é uma brincadeira, porque na verdade não existe um idioma animal. Os animais não se comunicam de maneira inteligível. Não é uma maneira racional de comunicação. Então, no fim, quando um cachorro está latindo para o outro, ou uivando, ou fazendo qualquer outro tipo de gesto, ele não está comunicando aquilo de maneira inteligível, que pode ser estudado e compreendido bem, de maneira lógica. Não. Ele tem a sua própria maneira de se comunicar, que não é uma língua. Então, não existe uma língua do cachorro, uma língua do gato, porque língua tem a ver com idioma, e animais não têm idiomas. Eles se comunicam com sons, não é? E dentro dessa situação de limitação do reino animal, eles vão se entendendo ali por questão de instinto. É simplesmente isso. Mas o homem foi criado não para se comunicar assim, não para receber conhecimento dessa forma. Para nós não basta alguém fazer uma mímica, não é? Embora seja divertido brincar, como foi ontem, por exemplo, as irmãs brincando, né, de desenhar algumas coisas, e rimos bastante, na verdade, né? Rimos muito, porque foi muito legal a brincadeira, mas observe, até mesmo por mímica que nós fazemos para alguém tentar adivinhar o que estamos tentando dizer ali, Deus não nos criou para falarmos assim. Ele nos deu língua, capacidade de raciocinar, de falar de maneira compreensiva, ou seja, com palavras claras, que significam várias coisas. Deus dotou o homem de capacidade de comunicação. Então Deus criou o homem com essa complexidade para se comunicar. Por isso, nós temos várias conversas, desde o início da humanidade, de Deus com o ser humano que ele criou, no Éden. Não é? Você não vai pegar um homem, embora tenha umas lendas antigas dos mais velhos, né? Que é até engraçado, eu ouvi isso da minha mãe muitas vezes. Ela ouviu dos mais velhos que o pessoal na época de Adão e Eva, os animais falavam. Eu olhei assim, não, velho. Deus não criou os animais para isso, né? Não tem para que esse negócio. Mas isso não tem nada a ver com a nossa realidade como seres humanos. Nós nos comunicamos assim, não é como nos filmes de fantasia, não é? Os filmes de história fantástica, onde os animais, dentro daquele mundo onde tudo é possível, eles falam. Na nossa realidade, somente o ser humano, não é? Ou anjos mesmo, ou o próprio Deus, não é? Se comunicam assim, porque o Senhor nos deu esses dons, Ele compartilhou conosco atributos do Senhor, não é? Fomos criados então, originalmente, para termos contato, para conversarmos com o Criador. Mas depois da queda houve um afastamento, como nós sabemos. O homem caiu, foi expulso do Éden, e mesmo assim, Deus, quando o homem caiu, foi buscar diálogo com o homem. É Deus quem chega até Adão e sua esposa, que estavam escondidos, não é? Escondidos no jardim, e chama Adão. E fala, o que aconteceu? Por que vocês estão se escondendo? Deus, ele começa diálogo, ele fala, e o homem pode conscientemente responder a Deus, porque ele criou o homem para isso. Para dialogar, para conversar, para falar alguma coisa. E assim o Senhor nos deu essa capacidade. Percebem como, não é, que o Senhor vai nos ensinando a importância dessa comunicação, que nós chamamos hoje de pregação? Deus foi o primeiro pregador da história. O primeiro pregador foi Deus, não é? Ou seja, quando o homem caiu, o que Deus fez?
O Senhor foi até o homem e prometeu ao homem que um filho viria, que nasceria e desfaria as obras do diabo. Ou seja, o Senhor pregou o evangelho, não é? Neste mundo. Durante toda a história da redenção, meus irmãos, Deus falou com o seu povo. Em Hebreus 1, versos 1 e 2, lemos bem assim: havendo Deus antigamente falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou destes últimos dias pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de tudo, por quem fez também o mundo. Ou seja, como é dito em Hebreus, o Senhor falou de várias maneiras e muitas vezes, não é, ao seu povo. Deus sempre falou, não é, de formas diretas, como no caso de Adão, de Noé, de Abraão, de Moisés. E por meio dos profetas, o Senhor também trouxe a sua mensagem. O que lemos, por exemplo, em Romanos 10, quando Paulo cita Isaías 53, ele fala: quem deu crédito à nossa pregação? Os profetas foram chamados para pregar a palavra de Deus. E pregar a palavra de Deus é justamente comunicar aquilo que Deus está dizendo e não aquilo que nós queremos dizer. Esse é todo o diferencial. Nós comunicamos o que Deus diz e não aquilo que o homem inventa, não é? E assim o Senhor ordenou a pregação. Cristo, então, quando ele vem a este mundo, ele prega, mas ele também envia seus discípulos para pregarem o evangelho. Essa é a ordem, não é? Não para que eles pudessem trazer filosofias humanas, conceitos filosóficos vários, não, mas simplesmente para pregar o evangelho, não é? Então tentem imaginar, agora voltando para o nosso contexto. Lemos um texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios. Aquela igreja de Coríntios era uma igreja de um contexto greco-romano. A cultura era grega daquelas pessoas. Aqueles irmãos falavam grego. Aqueles irmãos tinham uma cultura onde eles conheciam toda a mitologia grega, os filósofos gregos, e eles até gostavam muito de ouvir os seus discursos. E justamente por isso, aquela comunidade tinha um probleminha, que é um probleminha que hoje muitas pessoas têm também. Eles não conseguiam olhar para a pregação do evangelho e entendê-la como sendo autoritativa, como sendo urgente, extremamente necessária, como estando acima de tudo nesse sentido. Não. Eles olhavam para a pregação do evangelho muitas vezes como sendo mais uma filosofia humana. Paulo os repreendeu por causa disso. As palavras de Paulo aqui são justamente para isso. Ora, chamar a atenção para eles. Veja, Deus não veio até nós e não nos ensinou a ficarmos filosofando e dando ênfase à capacidade intelectual humana. Não. A maneira como o Senhor salva os pecadores é justamente pela simples comunicação do Evangelho. Simples assim. Aqueles cristãos gregos, então, estavam acostumados com vários discursos. Eles sabiam muito bem, não é, de maneira prática, o que eram as filosofias, os vários pensamentos dos grandes homens daquele período que traziam mensagens para a sociedade, teorias diversas, vários conceitos religiosos, até de política também naquele período. Eles sabiam de tudo isso e eles até se maravilhavam nesse sentido. Os gregos, não é? Temos que reconhecer que foram os primeiros na humanidade a tentarem enxergar a natureza de uma maneira bem mais racional e explicá-la de maneira lógica. Eles fizeram isso. Desenvolveram o conceito de política, de democracia, já naquele período. Os filósofos fizeram isso, certo? E aqueles cristãos estavam acostumados com toda essa gama, não é? Com todo esse conhecimento acerca de filosofia. Ou seja, para muitos cristãos, não é? Para muitos membros da igreja de Coríntios, a pregação do evangelho, no fim, não passava de loucura. Entende? Tipo, nós já temos filosofias, já tem pessoas que discursam muito bem, pessoas de uma oratória perfeita. Para que precisamos de mais uma teoria? Essa que eles viam. O evangelho é o quê? Mais uma teoria. Existe a teoria em que certos deuses criaram o universo e nós já ouvimos sobre isso. Então, o evangelho, no fim, é uma outra teoria de como Deus salva pecadores. Isso é desprezo pelo evangelho e desprezo pela santa palavra de Deus. Apenas, não é, por ter em sua mente que a pregação, o anúncio do evangelho é algo muito simples, que não impressiona as pessoas. É simples demais ver um homem pregando, falando, e acreditar que por meio daquela fala, daquelas explicações, Deus pode transformar aquele que está morto em delitos e pecados em alguém vivo para Deus. Para muitos isso aí é loucura realmente.
não é? Para a nova geração, a nossa geração, a palavra de Deus também não é, parece algo simples demais e até irrelevante. Cada vez mais cristãos desprezam a pregação da palavra. E quando eu falo isso, temos que entender o seguinte, olha, os irmãos entenderem, pregação do Evangelho, pregação da palavra de Deus, não é simplesmente você abrir uma Bíblia, ler um versículo isolado e dizer o que você quiser a partir dali, o que você sente. Isso não é pregação. Isso é blá blá blá, é ladainha. Pregação de verdade, pregação do Evangelho ordenada por Deus, é justamente comunicarmos o que Ele disse, porque cremos que tudo que está aqui é a verdade absoluta. Não é uma meia-verdade, é a verdade. E confiamos, não é, que Deus usa essa palavra e que ela é suficiente para o Senhor agir no coração do pecador. Isso é pregação, não é? O conceito que tem hoje no mundo não tem nada a ver com pregação. Se eu vier aqui e começar a animar os irmãos, ao invés de pregar, de expor a palavra, e trouxer de repente, não é, um tipo de mensagem que seja de autoajuda para vocês, para que vocês se sintam melhores, né? Para que vocês saiam daqui todos animadinhos, para que vocês se emocionem. Se esse é meu objetivo, eu não estou pregando. Eu estou dando uma palestra. Na verdade, eu estou fazendo uma sessão de coaching, para que você saia daqui motivado, dizendo bem assim, eu vou conseguir. Olha para o irmão que está do seu lado e diga bem assim, você vai conseguir também. E todo mundo vai conseguir. Isso não é pregação. Isso é enganação, não é? Isso é filosofia humana, são anseios humanos. Cada vez mais, então, cristãos têm rejeitado a pregação do Evangelho. E vejam bem, eles ainda ouvem esses discursos de seus líderes, de seus pastores, mas são discursos vazios que não trazem uma mensagem poderosa para a salvação. Eles não respeitam a palavra de Deus, eles pregam qualquer coisa que vem no coração deles. Inclusive, a prática de fazer sermões escritos, eu estou lendo um sermão que eu preparei, que eu estudei para fazer para os irmãos. Mas a prática de preparar sermões assim, com estudos, é nossa. Reformados sempre fizeram isso. Mas no mundo mais moderno, não é, as pessoas não se preocupam em estudar, preparar um sermão, não é, que seja coerente para trazer para a igreja. Não. Cara, fala o que vê no teu coração, servo. É mais ou menos assim. E chamam isso de pregação. Assim como foi no passado, muitos então veem a pregação hoje da mesma maneira, como um método ultrapassado, meus irmãos. Ou seja, o mundo de hoje, assim como na época do apóstolo Paulo, também considera as escrituras sagradas como uma loucura. É a mesma coisa. A maior parte das comunidades cristãs, eu posso dizer sem errar, a maior parte das comunidades cristãs abandonaram a pregação séria do Evangelho. Em lugar disso, eles preenchem os seus cultos com verdadeiros shows. Porque para eles pregar o Evangelho é uma coisa simples demais. Vamos fazer um show, não é? Um show da fé. Ao invés de pregar o Evangelho, façamos um show da fé. Onde há muitos louvores, o culto é preenchido todo com oportunidades, não é? Eu queria chamar o irmão fulano para poder vir dar uma palavrinha aqui, o irmão vai ler alguma coisa, não sabe nem o que está dizendo, vai lá e fala para as pessoas. E diz, amém? Amém. Eu quero chamar outro irmão ali porque ele tem uma voz muito bonita, canta aqui, campeão, vencedor, Deus dá asas, não é? Faz teu voo. Não vou não, porque senão você cai, tá? Aí o que acontece? Você faz um show, você preenche o culto com várias coisas para atrair as pessoas, para prendê-las emocionalmente ao culto, à comunidade. Não é? Por quê? Porque não confiam na palavra de Deus. Não confiam no poder da pregação do Evangelho. E isso se chama tratar a palavra de Deus como uma mera loucura. Não é? E sabe qual é a desculpa que muitos dizem? E eu já ouvi até pessoas do meio reformado dizendo que a geração de hoje, principalmente os jovens, não suportam mais passar 1 hora ouvindo uma pregação. Não suportam. Pastor, o senhor tem que ser mais dinâmico. Tem que ser mais dinâmico, pastor. Sabe? Ficar só lendo, explicando e falando com as pessoas diretamente a pregação é algo muito chato para a geração de agora. Os jovens ficam inquietos, doidos para mexer no celular, para ir para o Facebook, para o Instagram, para o WhatsApp, para o Snapchat. Não sei. Eles ficam inquietos porque é muito chato para eles ouvir muitas coisas assim. É uma geração que está acostumada a assistir vídeos de 1 minuto, não é de 30 segundos no YouTube, no Instagram. Então essas pessoas não podem ter condições de ouvir a pregação do Evangelho. Irmãos, por mais que essas desculpas sejam dadas, porque são desculpas, nós temos que, como cristãos, aprendermos que nós precisamos de ouvir a pregação do Evangelho. Não é um capricho nosso.
Isso aqui não é uma questão de vaidade, não é capricho. Nós temos necessidade de ouvir a pregação do Evangelho. É assim que Deus sempre se comunicou com o seu povo. Então, se o problema é ficar inquieto e ansioso na hora do culto, começa a orar e a trabalhar sua disciplina nesse sentido. Porque não faz sentido que eu, como um pastor, ou a igreja venha se moldar aos anseios particulares das pessoas. Isso não faz sentido. Nós estamos aqui para adorar a Deus, para servi-lo, e não para dobrar a Deus às nossas vontades. Isso não faz sentido nenhum. Temos que ouvir a pregação com seriedade. Tá? Ah, mas é cansativo, eu cochilo. Então durmo melhor no sábado. Durma melhor no sábado, quando chegar no domingo, depois do culto pela manhã, descanse. De verdade, durma, descanse. Se prepare. Prepare o teu coração para isso. Não é? A semana inteira esteja ansioso, desejoso por ouvir a pregação do Evangelho. Para quando você chegar aqui, o seu coração estar preparado realmente. Completamente aquecido, querendo ouvir a palavra de Deus. Porque se não houver esse trabalho pessoal de cada um de nós, não vai dar. Realmente, em algum momento, nós vamos começar a olhar o culto ao Senhor como sendo uma coisa chata, como sendo muito maçante. Eu preferia estar assistindo uma série, um vídeo, sei lá, me divertindo no YouTube, na internet, sei lá. Porque isso aqui é algo muito parado. Eu não posso ter pena de quem é assim. E eu sinto muito para os jovens. Eu sinto muito para os jovens. Nós não podemos ficar olhando para os jovens cristãos e ficar passando manteiguinha na boca deles. E ficar alisando. Em bichinho, eu te entendo porque você é jovem. Isso não existe, irmãos. Essas criaturinhas, adolescentes, jovens, eles sabem o que fazem. Eles sabem o que fazem. Eles sabem o que querem. Tá certo? Então temos que aprender realmente a discipliná-los. Ouça a pregação, com respeito, com temor. Muitos cristãos, nessa situação toda, estão tratando a pregação como loucura, mas o que nós temos da palavra de Deus é o que o apóstolo Paulo deixa claro para nós. Ele nos dá um alerta. Ele fala que a palavra da cruz é loucura. É loucura para quem? Para qualquer um? Não. A palavra da cruz é loucura, é escândalo para aqueles que perecem. Veja como isso é sério. Não suporto pregação, é chato demais. A palavra da cruz é loucura para os que perecem. Para os que perecem. Se alguém realmente não pode suportar ouvir a pregação da palavra de Deus, esse tal não é de Deus. Nós não podemos ficar nos iludindo com isso. Nem ficar com peninha de ninguém, não. Se o indivíduo não quer ouvir a pregação, significa dizer que ele não quer ouvir Deus falar. Não interessa para ele o que Deus está dizendo. Não é? E esses estão perecendo. Ponto 2. A pregação da palavra de Deus pode ser loucura para o mundo, mas ela é poder de Deus para os que são salvos em Cristo. Aquele que realmente é salvo pelo Senhor, a pregação para ele não é uma bobagem, mas é algo sério demais. Para quem ama a Deus, não é? Realmente ele ouve a palavra do Senhor com prazer, ele quer ouvir, ele fica atento, ele acha prazeroso ouvir o que Deus está dizendo, não é? Ele ama quando ele conhece pregadores que anunciam o evangelho com fidelidade. Ele está acostumado a ver muitas vezes um monte de blá blá blá, de falsos profetas, e quando ele ouve uma pregação fiel, ele fica maravilhado. Olha, Deus está falando aqui. Deus está ensinando, eu estou aprendendo, eu estou crescendo no conhecimento da palavra de Deus. Não é? Para os salvos em Jesus Cristo, a palavra, não é, que é loucura para o mundo, é poder de Deus. Não é? É poder de Deus. É uma grande bênção em nossas vidas. Ou seja, é assim que Deus comunica a salvação e chama pecadores ao arrependimento. Foi assim que fomos chamados. Foi assim que um dia eu fui chamado também, pela pregação, não é, do Evangelho. Dessa forma, o Espírito Santo, irmãos, ele usa justamente essa palavra para regenerar, para dar fé ao perdido, para trazer nova vida e pelo poder da palavra, transformar alguém que outrora era um filho da ira em um filho de Deus. Alguém que caminhava sem Deus do mundo, afastado de sua aliança, sem ter Deus como um pai. Podia até falar que Deus é pai, por uma questão cultural,
mas não havia o testemunho interno do Espírito Santo. E começou a existir a partir da pregação do Evangelho. Poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não é? Poder de Deus. Pela pregação, meus irmãos, Deus transforma. Ele faz um milagre realmente na vida do pecador. Aquele que é salvo em Jesus Cristo não olha para a palavra como algo secundário, então, mas como algo essencial à sua fé. Ele vê, não é, como a palavra de Deus realmente é eficaz. Ele testemunha, ele ama, ele quer, ele tem sede da palavra de Deus. Ele não quer ouvir nossas próprias palavras. Ele não quer ouvir as filosofias humanas, ele quer a palavra do Senhor, porque ele sabe que ela é divinamente inspirada. O salvo crê assim, ele confia na palavra do Senhor. E ele não cansa de ouvi-la. Quem pode se cansar de ouvir? A Deus. Não é? Quem pode? Uma vez que sua palavra é um alimento para a nossa alma. Como eu posso me afastar disso? Isso não faz sentido. O salvo sabe, irmãos, que quando a palavra está realmente sendo pregada, Deus está falando ao seu povo. Veja, vocês ouvem a minha voz, a voz de um homem pecador e falho. Mas quem nos fala pela palavra é o Senhor que está nos céus. Essa é a autoridade da palavra de Deus. O salvo sabe que a palavra é o Senhor como um bom pastor guiando o seu povo. E quando ele olha para esse conceito da palavra de Deus, quando ele ouve a pregação, para ele é como o Salmo 119, verso 105, que diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Ou seja, o salvo em Cristo, ele admite que sem a palavra de Deus, ele não sabe como andar. Entende? Sem a palavra de Deus, a vida é escura, você não sabe onde pisar, você não sabe como andar neste mundo. Não há um caminho claro para você, mas quando a palavra do Senhor vem, quando você ouve a pregação do Evangelho, o seu contato com a Escritura Sagrada, não é, ilumina os teus caminhos. Mostra a você como você deve andar, como você deve se portar neste mundo. Vejam o exemplo do poder de Deus, irmãos. Ouçam com atenção, não é? O que está escrito em Atos 16, verso 14. Ouçam com atenção. Quando os apóstolos estavam pregando, não é? Em Atenas. Ouçam. E certa mulher, chamada Lídia, vendedora de púrpura da cidade de Tiatira, e que temia a Deus, nos escutava e o Senhor lhe abriu o coração para entender as coisas que Paulo dizia. Uma vendedora, não é? Uma vendedora de púrpura de uma outra cidade estava passando por ali. E os apóstolos estavam reunindo algumas pessoas, algumas mulheres, algumas pessoas até religiosas, e começaram a pregar o Evangelho para as pessoas, ensinar o Evangelho. Lídia passou e ela começou a ouvir a pregação dos apóstolos. E o que o texto diz? Que Deus, o Senhor, abriu o coração dela para entender, não é? E aqui, na verdade, atender as coisas que Paulo dizia. Poder da palavra de Deus. Ouçam mais ainda sobre o poder de Deus na pregação da palavra. Quando os discípulos, por exemplo, eles iam lá pelo caminho de Emaús, no domingo da ressurreição, eles iam pelo caminho conversando, tristes. Já faziam 3 dias que o Senhor deles havia morrido, crucificado e humilhado, não é? E então, quando eles estavam ali caminhando, compartilhando as suas tristezas, o Senhor Jesus ressurreto se apresenta no meio deles e vai com eles pelo caminho, conversando com eles, ouvindo as suas queixas. E lemos então em Lucas 24, versos 25 a 32. Ouçam com atenção o diálogo de Cristo com eles. Ouçam com atenção. E lhes disse, o Senhor falando: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porque eles estavam, ele morreu. Mas eles não ouviram tantas vezes que ele disse que ia ressuscitar, mas eles estavam meio assim, tristes demais para lembrar dessas coisas. E Cristo continua dizendo: porventura não convinha que o Cristo padecesse estas coisas e entrasse na sua glória? Percebam que até então eles não tinham percebido que era Jesus. Para eles era mais um homem andando no caminho. Eles não sabiam que era Jesus ali, eles não tinham reconhecido isso. Continuando, e começando, o que Jesus vai fazer agora? Cristo se encontra com seus discípulos, o que ele vai fazer?
Vamos bater palminha, vamos fazer alguma coisinha legal. Não. O Senhor começa a falar justamente isso aqui, ó. E começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Cristo se encontra com os seus discípulos e o que ele faz primeiro? Ao vê-los tristes, angustiados, o Senhor começa a fazer uma pregação expositiva. Ele começa a expor, desde Moisés aos profetas, tudo sobre ele. Tudo sobre ele. E continuando. E chegaram à aldeia, não é? Para onde iam. E ele fez como quem ia para mais longe. Ou seja, ele demonstrou que queria andar mais. E eles o constrangeram dizendo, não é? Fica conosco, porque já é tarde. E já declinou o dia. Ou seja, Senhor, não, está muito tarde. Já está escuro. É perigoso, fique conosco aqui. Não é? Passe essa noite conosco aqui nessa casa, nessa aldeia. E então, o Senhor foi e esteve com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, o abençoou e partiu. E lhe deu. Percebam o que Cristo fez de propósito com aqueles discípulos. Eles viram o ato da ceia, antes de Cristo ser pego para ser crucificado. Então ele, de propósito, sem que eles soubessem que ali era Jesus, ele vai até a mesa com eles, ele pega um pão e parte. Percebe o sinal que ele está dando aqui? E então acontece essa coisa maravilhosa. Abriram-se-lhes então os olhos e conheceram que era o Senhor. E ele então, depois que eles reconheceram, desapareceu do meio deles. Ficou só os dois discípulos ali. E o que eles começaram a conversar quando o Senhor foi embora? Disseram um ao outro: porventura não ardia em nós o nosso coração quando pelo caminho falava e quando nos abriu as Escrituras? Os discípulos foram consolados, tiveram seus corações aquecidos por ouvirem a pregação da palavra de Deus. Cristo expôs a Escritura para eles e eles lembraram. Quando ele começava a falar de Moisés até os profetas, nosso coração ia se aquecendo. Por quê? Porque eles passaram 3 anos ouvindo a Jesus Cristo. 3 anos ouvindo a Jesus Cristo. E agora, eu não sei quem é esse homem, mas o que ele está falando aqui me lembra tanto do Senhor. Me lembra tanto dele. Nós ouvimos a autoridade, a clareza, a mesma pregação. O coração deles foi aquecido pela palavra de Deus, irmãos. Eles foram consolados. Percebam como é importante para nós a palavra do Senhor, a pregação do Evangelho, a palavra da cruz. É o poder de Deus para a salvação daquele que crê. É o poder de Deus. Pode ser loucura para o mundo pode rejeitar esta pregação. Muitos podem até tentar substituí-la, como muitos têm feito realmente. Por mais que façam isso, nada se compara à pregação do Evangelho neste mundo. Essa é a mensagem mais poderosa dada ao mundo. É a mensagem mais poderosa. O que um filósofo tem para dizer que seja relevante de verdade? Nada, absolutamente nada. Nenhuma filosofia deste mundo pode salvar ninguém. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. A mensagem de Paulo aos Coríntios, meus irmãos, nos dá uma noção de urgência da palavra. Paulo não está dizendo que a pregação é um dos meios de comunicação da salvação. Não, mas que é o único meio. Ou seja, que não há outra forma, outro meio ordenado pelo Senhor. As filosofias humanas não nos podem comunicar a verdade salvadora. É impossível. E aquilo que os homens consideram como sendo sofisticado, científico, inteligente, não é absolutamente nada. E não pode mudar a vida de ninguém de verdade. Não pode transformar um filho da ira em um filho de Deus. Não pode. E o que ele diz? Verso 19 a 21. Porque está escrito o que o Senhor fala sobre a sabedoria do mundo. Para fazer o contraste e mostrar o que é a pregação do Evangelho, a pregação da palavra, como ela está exaltada acima de toda a mensagem humana, e o que é a mensagem humana, a filosofia humana, não é, neste mundo. Ele vai dizer, porque está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está o sábio? Onde está o escriba? Onde está o inquiridor deste século? Porventura, não tornou Deus a sabedoria deste mundo?
Pois, visto que na sabedoria de Deus o mundo não conheceu a Deus pela sua sabedoria, aprove a Deus salvar os crentes pela loucura da pregação. A sabedoria deste mundo, então, é reduzida a nada, a absolutamente nada do que nos serve, então, os nossos raciocínios. Quem, com inteligência humana, pode nos desvendar os mistérios da eternidade, do Evangelho? Ninguém. Nós ficamos sonhando, imaginando coisas, construímos ciência e teorias em cima de imaginação, por nossa arrogância, e dizemos que é a verdade. É uma coisa patética, mas as pessoas são assim, não é? Quem descobriu jamais o caminho da salvação por mero estudo? Vou fazer um estudo ali de filosofia para ver se eu consigo descobrir como você salva. Não vai rolar. Não é assim que funciona. É como Paulo mesmo afirma no capítulo 2 da primeira carta aos Coríntios, não é? Ele fala bem assim, a partir do verso 4, capítulo 2, verso 4. Ele fala bem assim, olha: e a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana. Eu não vim pregar filosofia para vocês, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas do poder de Deus. É uma pancada nos Coríntios ali. E ele fala mais: todavia, falamos sabedoria entre os perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo, que se aniquilam. Mas falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. As filosofias greco-romanas os levaram, junto com filosofias judaicas, os levaram a crucificar o Senhor. Nenhum grande homem daquele período, nenhum grande filósofo nesse sentido, pôde desvendar o mistério de Deus. Percebam como o Senhor, ele humilha a sabedoria deste mundo. Percebam, observem bem. Crucificação. Você tem Cristo no meio e dois ainda crucificados ao lado. Um de lado e um de outro. Pessoas que estavam ali pagando por seus próprios crimes. Um deles continua zombando do Senhor. E dá para entender por que um cara crucificado está zombando de outro. Tenta imaginar isso aí. Poxa, nós estamos todos nessa situação difícil aqui de morte. Como é que esse cara de cá vai zombar do outro? É simples. É porque ele mesmo via que Cristo estava numa situação muito pior do que a dele. Ele era culpado, e por mais que ele fosse ali para morrer, a maneira como Cristo estava sendo apresentado naquela cruz era a maneira mais humilhante possível. Ele apanhou muito até chegar ali. Ele apanhou muito. Ele foi humilhado demais. Publicamente humilharam ao Senhor. Mas o outro ladrão ali, quando ele olha para um homem completamente moribundo, morto e humilhado e zombado em todo Israel, o que ele enxerga? Ele enxerga um homem ensanguentado, um homem infeliz, que não vale nada? Não. Ele olha para um homem ensanguentado e moribundo e o que ele enxerga? O Rei da Glória. Ele olha para esse homem ensanguentado, que é Jesus Cristo, e fala: Senhor, quando entrares no teu reino, lembra-te de mim. Esse é o poder de Deus. Onde estavam os filósofos, os sábios romanos e gregos, desvendando esse mistério? Alguém foi até ali para dizer: tirem esse homem da cruz. Não. Vocês estão loucos, ele é o Filho de Deus. Não. Mas um ladrão, sem conhecimento, sem destaque, olhou para ele e viu o rei. Poder de Deus, irmãos. Poder de Deus. Aprove a Deus salvar desta forma. Não é? É o poder do Senhor. Aquilo que o homem considera como loucura é justamente aquilo que o Senhor usa para dar vida, não é? E transformar pecadores em filhos de Deus, não é? É assim que o Senhor trabalha. Houve um pai da igreja, que viveu no segundo século, no finalzinho do segundo século. Esse pai da igreja, esse teólogo, esse pastor da igreja, ele viveu no finalzinho do segundo século, numa cidade chamada Flávia de Neápolis, que era em Samaria.
embora ele não tenha sido criado numa cultura, não é, mais oriental, mas ele nasceu ali. O nome desse pai da igreja era Justino Marte. Não sei se os irmãos já ouviram falar sobre este homem. Justino Marte foi um dos teólogos da igreja antiga, não é? E esse homem foi considerado o primeiro filósofo cristão, no finalzinho do segundo século, tá? Primeiro filósofo cristão. E sabe qual é interessante sobre a vida dele, não é? É que antes de conhecer o Evangelho, esse homem era aplicado a estudar filosofia. Ele amava o conhecimento e ele foi, na verdade, aluno de vários mestres de pensamentos diferentes. Ele frequentou as principais escolas filosóficas daquele período. Tudo em busca da verdade. Ele queria conhecer a verdade, entender a verdade das coisas. Só que esse homem, em algum momento de sua vida, esse homem chamado Justino, não é? Ele, de tanto buscar nas escolas principais, escola platônica, estoica e todo tipo de escola filosófica conhecida hoje, estudada hoje, ele buscou o conhecimento da verdade e quanto mais ele buscava, mais ele sentia um vazio no seu coração. Ele estudava filosofia com vários mestres e ele não conseguia ficar em paz com aquilo. Tipo, todas as explicações que me deram até agora, todos os livros que eu li, parece que não resolvem esse problema. Eu não fui convencido de verdade, eu não estou em paz com isso. Eu não estou entendendo que eu estou chegando de fato à verdade. Parece que quanto mais eu busco a verdade, mais eu me distancio dela, com tanto conhecimento, com um currículo maravilhoso, invejável. Em um momento de sua vida, por sua angústia, esse homem resolveu se isolar. Estava angustiado, uma crise existencial, resolveu se isolar. E ele se isolou justamente para uma região de praia. E naquela região, ele conheceu um velhinho. E esse velhinho era um cristão. Até então, Justino era um pagão, não é? Era um pagão. Mas ele conheceu um velhinho que era cristão. E o que acontece? Ele resolveu, não é, conversar com aquele senhor e então desabafar. Eu posso confiar para o Senhor minhas mágoas? E resolveu falar. E então ele falou para aquele velhinho, não é, que não tem nome na história, que não é destacado, justamente sobre isso. Ora, irmãozinho, eu busquei o conhecimento da verdade e até agora eu não encontrei. Busquei a verdade na filosofia e eu não consegui encontrar. Não houve um mestre neste mundo, não é, que tenha realmente me ensinado o caminho da verdade. Nenhum. A resposta daquele senhor simples para Justino Marte foi, não é, que, na verdade, Justino, nenhuma filosofia, não é, pode satisfazer o espírito humano. Porque a razão sozinha, não é incapaz de garantir a posse plena da verdade sem o auxílio de Deus. Olha a resposta que esse senhor deu para Justino, aquele filósofo. Essas palavras perturbaram Justino. E para onde esse senhor direcionou Justino? Para a igreja. Você tem que ir para a igreja, rapaz. Já procurou tantos mestres do mundo? Não achou resposta não? Vai para a igreja. Para lá, na igreja, ouvir a pregação do Evangelho. E quando Justino ouviu a pregação do Evangelho, a sua reação, sabe aquela reação que uma pessoa tem quando ela finalmente se encontra na vida? Em ouvir a pregação. Tipo, tudo o que ele buscou por escolas filosóficas, que ele não conseguiu encontrar, ele encontrou somente na pregação do Evangelho. Justino chegou à conclusão, então, como filósofo que era, que o Evangelho é a verdadeira e única filosofia. Olha o pensamento do cara. O Evangelho é a verdadeira sabedoria de Deus. É o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, meus irmãos. Lá ele descobriu aquilo que lemos em 1 Coríntios. Mas, não é, para os que são chamados, tanto judeus como gregos, lhes pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Justino conheceu a isso e tornou-se cristão. Não é? E sabem por quê? Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens. E a fraqueza de Deus é mais forte que os homens. Por isso, irmãos, nós não podemos jamais olhar para a pregação séria do Evangelho e imaginar que é algo secundário, que não é essencial, que não é urgente. Se nós amamos as pessoas que estão ao nosso redor, amigos de escola, de faculdade, de trabalho, familiares, se nós amamos de fato essas pessoas, a única maneira
plausível e racional de amarmos essas pessoas de verdade é anunciando o Evangelho. É anunciando o Evangelho. O que mais eu poderia oferecer para alguém deste mundo, senão o Evangelho? O que mais nós temos? Porque nada neste mundo que nós pudermos oferecer para as pessoas vai resolver o problema delas. Nós podemos, de repente, oferecer uma palestra de coaching, não é? Uma palestra motivacional, alguma coisa neste mundo que possa entreter a pessoa. Tudo isso é temporal, não vai resolver o problema cósmico que ela tem no coração dela. Não vai preencher o seu vazio existencial. Somente o Evangelho pode fazer isso. Somente o Evangelho pode dar vida a esse pecador. Por isso é que Paulo está dizendo: a palavra da cruz é loucura para os que perecem, mas para nós que somos salvos é poder de Deus. Então devemos pregar a palavra, irmãos. Devemos pregar a palavra com autoridade, sem temor, pois a palavra é o único meio ordenado por Deus para que o Evangelho, a verdade salvadora, chegue até nós. O que lemos em Romanos 10, a leitura inicial do nosso sermão, justamente isso. Nós só encontramos a verdade e a justiça verdadeira no Evangelho. Essa é a nossa paz com Deus. Deus salva aqueles que creem na loucura da pregação. E ouçam o que Paulo diz já no capítulo 15 de Coríntios, versos 2 a 5. Ele fala bem assim, olha: por meio deste Evangelho, vocês são salvos. Percebam como isso é claro. Por meio deste Evangelho, vocês são salvos. Não é? E ele fala, desde que se apeguem firmemente à palavra que preguei. Caso contrário, vocês têm crido em vão. Pois o que primeiramente lhes transmiti foi o que recebi, que Cristo, morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, foi sepultado e ressuscitou no terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Pedro e depois aos 12. É a ênfase na pregação. Não é o complexo, irmãos. Se você consegue falar, como estou fazendo aqui, ou se você não consegue, você não tem habilidades. Ah, pastor, eu me tremo todinho, eu sou uma pessoa muito tímida. Não importa. Há meios para você comunicar esse Evangelho. Ninguém de nós pode dar a desculpa. Eu não tenho como pregar não, pastor. Tem. Você não consegue falar, tem algum problema de saúde, algum problema, alguma deficiência, não consegue falar, ou então é tímido demais, se treme todinho quando você vai conversar com alguém. Irmão, fale do Evangelho. Fale do Evangelho. Não se envergonhe de Cristo. Não se envergonhe de Cristo. Fale do Evangelho. Há meios. Conhece pessoas pelas redes sociais. O que custa para você compartilhar com um colega, com um amigo, com um familiar, versículos bíblicos? É tão difícil assim. É compartilhar mesmo. É lançar nas pessoas justamente o Evangelho, a palavra de Deus. É a nossa maneira de contribuir nesse sentido, de também fazer a nossa parte pregando. Se eu não posso fazer isso, eu convido as pessoas para a igreja. Eu não tenho condição de fazer muitas coisas, então vamos lá para a comunidade onde eu congrego, vamos ouvir a pregação do Evangelho. São as nossas ações, meus irmãos, para compartilhar a palavra. Quando nós fazemos isso, é porque cremos que a palavra do Senhor ela é suficiente. Eu não preciso fazer um showzinho para vocês. Nós não precisamos colocar uma bola, de discoteca de balada. Não precisamos fazer isso. Não precisamos criar nenhum tipo de apresentação teatral, coisas que vão chamar a atenção das pessoas. Não. O que precisamos fazer é pregar o Evangelho. Deus não salva por grupo de gestos, Deus não salva por grupos de danças, Deus não salva por meio de certas músicas, não. Deus salva pela pregação do Evangelho. Ele tem que ser pregado. Tem que ser pregado. Quem sabe, na sua insistência de pregar, de compartilhar, um versículo que seja com alguém que você conhece, Deus não faça o que fez no coração de Lídia. Ela estava passando por ali, os apóstolos estavam pregando, e o Senhor abriu o coração de Lídia para atender o que Paulo dizia. Quem sabe, pessoas que vocês conhecem, pessoas amadas, amigos, colegas, familiares, porque vocês estão insistindo em compartilhar o Evangelho com eles. Um link do sermão, o que seja, faça alguma coisa. Quem sabe não é o momento que Deus tem justamente para transformar o coração daquela pessoa, para levá-la a se questionar e a buscar salvação somente no Senhor, não é? E quem sabe, meus irmãos, o coração daqueles que ouvirão o Evangelho de vocês também não seja aquecido com
com a palavra do Senhor. Nós não sabemos, neste mundo, quem são as ovelhas de Cristo. Elas estão espalhadas por aí. Estão espalhadas. Cristo, em João 10, diz: as minhas ovelhas ouvem minha voz, e elas me seguem. Eu as conheço. Dou-lhes a vida eterna e nunca perecerão. Então, se nós começarmos a falar a palavra do Senhor, no fim, quem estará falando é o Senhor em sua palavra. E se aqueles que estarão ouvindo forem ovelhas de Cristo, ouvirão a sua voz. Seguirão ao Senhor. Então precisamos levar isso a sério. A pregação dessa noite tem justamente essa ênfase. Guardem isso no coração de vocês. Preguem a palavra, em tempo e fora de tempo. Compartilhe a Escritura Sagrada com as pessoas que vocês conhecem. Falem do Evangelho, sem nenhum tipo de constrangimento. Façam como os discípulos. Pastor, mas eu sou tão humilde, tão simples. Nem todo discípulo de Cristo enviado eram pessoas como os apóstolos, como o apóstolo Paulo, por exemplo, tão instruído, não. Eram pessoas comuns como nós. E quando eles ouviram o Evangelho, eles saíram de cidade em cidade espalhando a boa nova. Devemos crer de todo o coração que Deus determinou que a pregação do Evangelho, a loucura para aqueles que perecem, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém? Graças a Deus, meus irmãos. Graças a Deus. Nós vamos cantar, meus irmãos, neste momento, o hino Solas da Reforma. Cantemos então, Solas da Reforma. Pela Escritura Deus se revelou. Só a Escritura mostra quem eu sou. Minha regra para crer, minha norma para viver. Pela Escritura Deus vem me suster. Só por Cristo posso me achegar a Deus. Só em Cristo Deus a salvação me deu. Ele me justificou, minha dívida pagou. Só Jesus na cruz da morte me livrou. Só a graça de Jesus me redimiu. Só a graça do Deus vivo me atraiu. Mesmo sendo pecador, recebi o seu favor. Deus, por sua imensa graça, me salvou. Só a fé que Deus me deu me transformou. Só a fé que vem de Deus me habilitou para crer na salvação, esperar com convicção que as promessas que Ele fez se cumprirão. Só ao Deus triuno a glória eu darei. Só a Deus todo louvor eu renderei. Porque sempre me amou, nunca me desamparou. Que em tudo eu viva para o seu louvor. Porque sempre me amou, nunca me desamparou.
que em tudo eu viva para o seu louvor. Amém. Vamos orar ao Senhor, meus irmãos. Oremos. Amado Senhor, nosso Deus bendito e glorioso, nós oramos a Ti mais uma vez em nome do Senhor Jesus Cristo, para Te louvar e para Te agradecer, porque mais uma vez o Senhor nos instruiu, falou ao nosso coração por Tua santa palavra, palavra autoritativa, final, para conduzir o Teu povo à Tua vontade. Obrigado, Senhor, por Tua fidelidade, por Teu cuidado, por continuar a falar com o Teu povo. Gerações passaram, séculos a fio, e desde o começo jamais faltou a Tua palavra para o Teu povo. O Senhor instruiu os patriarcas, instruiu o Teu povo por meio dos profetas, enviou o Teu Filho amado a este mundo e Ele pregou a mensagem do arrependimento. E também enviou os apóstolos para anunciarem o mesmo Evangelho. E este Evangelho se espalhou, cresceu e também chegou até nós aqui, Senhor. São gerações a fio, onde a Tua palavra foi pregada e pessoas foram transformadas pelo poder do Espírito Santo, pelo poder do Evangelho. Nós podemos então nos alegrar nisso, em saber que o Senhor continua, mesmo que o mundo esteja tão confuso hoje, e que muitos estejam abandonando a pregação fiel do Evangelho, tentando inventar coisas novas e buscando novidades para as igrejas. Ainda assim, o Senhor preserva o remanescente fiel para anunciar a boa nova do Evangelho, para falar que Cristo nasceu neste mundo assumindo a nossa natureza e morreu numa cruz e ressuscitou ao terceiro dia. Está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso, intercede por nós e voltará para nos buscar. Ó Senhor, dá-nos força para sermos sérios na pregação do Evangelho, anunciando a Tua palavra somente, não aquilo que o nosso coração deseja, não as nossas imaginações, não as filosofias deste mundo que são aniquiladas diante do Senhor, mas a Tua palavra. Que venhamos ter prazer em ouvir uma pregação fiel, a leitura da Tua palavra, a explicação e a aplicação da mesma. Que tenhamos prazer, Senhor, por pregações expositivas, que nos ensinam não aquilo que os homens querem, mas aquilo que o Senhor ordena ao Teu povo. Obrigado, Senhor, porque podemos confiar que por Tua palavra pregada com fidelidade, pecadores são levados ao arrependimento. Pessoas que outrora odiavam ao Senhor, perseguiam a igreja, assim como o apóstolo Paulo, são impactadas pela verdade do Evangelho. Então um encontro maravilhoso com o Senhor. E a partir daquele momento, eles ganham uma nova vida, um verdadeiro milagre na vida do ser humano. Obrigado que por essa pregação, o Senhor nos deu a fé, nos chamou pelo Evangelho e continua a nos sustentar pela mesma palavra. Ajuda-nos então a amarmos a santa palavra de Deus, a termos prazer de lê-la todos os dias, de refletirmos sinceramente em Tua palavra. Ó Deus, ajuda-nos a estarmos desejosos, a passar durante toda a semana refletindo sobre a Tua palavra, meditando na Tua lei de dia e de noite, para que nosso coração esteja aquecido, preparado, para que sejamos desejosos de mais uma vez no próximo domingo participarmos do culto solene e então podemos Te louvar cantando salmos, cantando hinos e ouvindo a Tua santa palavra mais uma vez. Ajuda-nos, Senhor, para que nossas vidas sejam transformadas. Suplicamos que abençoe a cada irmão aqui presente, aos visitantes, aos familiares aqui. Ó Senhor, fortalece a Tua igreja, para que possamos amar o Teu nome e viver para a Tua glória. É o que nós oramos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus, meus irmãos. Que maravilha é compartilhar o bom Evangelho. Louvado seja o nome do Senhor. Temos a oportunidade então de ofertar. Enquanto ofertamos, meus irmãos, vamos cantar o Salmo de número 146. Aleluia, ó minha alma, glorifica ao Teu Senhor. Cantemos então. Aleluia, ó minha alma, glorifica ao Teu Senhor. E durante a minha vida cantarei em Seu louvor.
Não confieis em governantes, nem nos homens para salvar. Seus projetos cessam todos quando o Espírito lhe sai. Bem-aventurado aquele cujo Deus é o de Jacó, que recebe seu auxílio, esperando em Deus Javé. Ele fez os céus e a terra, fez o mar e tudo mais, e fiel eternamente o Senhor se manterá. Faz justiça aos oprimidos, ao faminto dá o pão. O Senhor liberta os presos, abatidos põe de pé. O Senhor ao justo ama, faz o cego enxergar. Sobre órfãos e viúvas, seu amparo ele dá. O Senhor ao forasteiro lhe concede proteção, mas dos ímpios o caminho o Senhor transtornará. Para sempre o Senhor reina, ó Sião, teu Deus é rei. De uma geração a outra, reina Deus, aleluia. Glória a Deus, irmãos. Que salmo maravilhoso para ser cantado pela igreja. O Senhor realmente reina para sempre. Aleluia. Meus irmãos, vamos juntos então confessar o resumo de nossa fé no credo apostólico. Para deixar claro até para quem está nos visitando, para irmãos, nós reformados temos o costume, já desde a Reforma Protestante, desde 500 anos atrás, de subscrever confissões, catecismos e também de usar os credos ecumênicos, credo apostólico, credo niceno, credo atanasiano e o credo apostólico geralmente usamos no culto, porque o credo não é uma reza ou uma oração, na verdade o credo ele foi dado aos cristãos do passado para que eles pudessem juntos confessar a fé bíblica, a fé no Deus triuno. Vamos então confessar o credo apostólico. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressurgiu dos mortos ao terceiro dia, subiu ao céu, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, donde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Universal de Cristo, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Graças a Deus. Esta é a fé bíblica e apostólica que foi defendida e até usada, pelos cristãos lá do início, para defender a fé verdadeira contra o gnosticismo e várias heresias daquele período. Meus irmãos, vamos concluir então um culto solene, vamos ficar de pé, receberemos as bênçãos do Senhor e eu vou colocar justamente aqui no som, deixa eu ver aqui, viu? Testar aqui. Eu vou colocar aqui no som para que nós venhamos nos educar nesse amém, tá certo? Então vamos fazer juntos com eles ali, tá bom? Então assim o Senhor despede o seu povo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti.
O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê a paz. Ouçam, tripe-se amém. Amém, amém, amém. Eu estarei fazendo assim durante os outros cultos para que nós venhamos ficar mais entrosados, né, no tríplice amém. Vamos cantar então o último salmo, o Salmo 96, Cantai ao Senhor. Cantemos então. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todas as terras, cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, proclamai a sua salvação. Anunciai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas, porque grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, mais temível do que falsos deuses. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Glória e majestade estão diante dele, força e formosura no seu santuário. Deus abençoe, meus irmãos. Está encerrado o culto solene.